Olá, esse curso faz parte do projeto de cooperação entre o Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, mais especificamente o Núcleo de Mobilidade Urbana e o Instituto Fundação Ulisses Guimarães. Nesta aula, vamos abordar o tema transporte público, abordando a sua importância, a relação com o espaço urbano, boas práticas e recomendações. Eu sou Rodrigo Tortoriello, consultor especialista em mobilidade urbana, e estarei com vocês nessa jornada de hoje. Esperamos contribuir com a evolução e melhoria do transporte público em sua cidade e região. Começamos essa aula, esse bate-papo, falando sobre os desafios do transporte público. Aqui a gente listou alguns. Ofertar um serviço de transporte público, para que ele seja atrativo para a população, ele necessita ter conforto, seus veículos, no processo de embarque e desembarque, no pagamento da tarifa. Ele precisa ser rápido, precisa ser atrativo hoje com a velocidade com que as coisas acontecem e a nossa necessidade de termos tempo para realizar as nossas atividades do dia a dia. Ele precisa ser rápido nesse deslocamento. Ele precisa ser eficiente, estar lá na hora que você precisa, chegar ao destino no horário que você precisa chegar ao trabalho, por exemplo, ou à sua aula. Ele tem que ter um custo acessível. Ele não pode ser caro demais a ponto de espantar os nossos clientes. Precisa ser seguro. Como é o processo de embarque e desembarque ou de espera do veículo? E ele precisa ser sustentável. Para que a gente possa preservar ainda mais o nosso meio ambiente e promover um deslocamento sustentável pelas nossas cidades. Vamos falar um pouquinho de como esse processo evoluiu ao longo dos anos e as questões que envolvem o transporte público. Essa matéria da Forbes traz aqui um dado sobre o censo de 2022 que nos chama muita atenção. A frota nacional de veículos, total, ultrapassa os 115 milhões de veículos. Esse número sozinho, ele não representa muita coisa. Mas ao olharmos aqui no conteúdo da matéria, no teor que o jornalista traz, ele chama a atenção que em 2006 esse número era 45 milhões. Em 2006, 45 milhões. Em 2022, 115 milhões. Ou seja, um aumento de 155% nesses últimos 16 anos. E os clientes do transporte público? Quando a gente olha aqui, muitos de nós, de vocês, vão se lembrar do ano de 2013, quando a gente teve a explosão das manifestações pelo Brasil. Diversas foram as manifestações com relação a um tema que chamou muito a atenção e começou aqui por São Paulo. Não é pelos 20 centavos. Então, quando a tarifa aumenta a 20 centavos, uma explosão de manifestações e insatisfação da população que usa o transporte público como estupim dessas manifestações, desse posicionamento do público, mostra que a gente tinha aqui, considerando essas cidades e regiões metropolitanas como Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, entre outras, São Paulo inclusive, nós tínhamos no mês de outubro cerca de 398 milhões de passageiros transportados nesses sistemas. O importante desse gráfico não é o número especificamente, mas é a curva que a gente vê que ele faz ao longo do tempo. Aqui a pandemia, no ano de 2020, 2021 ainda com pandemia e a retomada no ano de 2022. Então, como a gente pode perceber, a curva do nosso número de clientes transportados por mês vem caindo numa sequência bastante significativa. Comparado com aquele aumento de frota, o que a gente tem como resultado? É isso que a gente vê nas nossas cidades. E chamando mais atenção para um elemento, eu queria que vocês observassem com muita calma essa foto, porque a gente vê ali uma moto circulando entre os veículos, agora com a faixa azul, os corredores de deslocamento das motos, esse mar de veículos parados. E onde está o transporte público? O transporte público está aqui no cantinho, só um ônibus e esse mar
de automóveis. Em geral, esses veículos estão com no máximo 1,44 pessoas, vamos botar arredondado 1,5 pessoas por veículo, ocupando todo esse espaço urbano. É um tema que a gente vai avançar. Mas por que o automóvel nos traz tanta paixão? Dizem que o brasileiro é apaixonado por carro. Como é que a gente chegou nesse momento? Bom, a gente é apresentado a um modelo mental onde essa pessoa aqui, esse senhor, é o bem-sucedido. Essas tirinhas são de um cartunista americano chamado Singer. É muito interessante, ele tem vários livros sobre aspectos da mobilidade urbana. E esse é o bem-sucedido. Está ali falando ao celular, cometendo uma infração de trânsito e preso no congestionamento. Esse outro senhor aqui, que está referência ao Singer, esse outro senhor é um fracassado, é o que anda a pé. É o que se desloca para fazer as suas atividades sem o luxo de um carro, sem o conforto de um carro. Ele se desloca a pé, ele não tem tanto glamour quanto o anterior. Mas como é que ele foi formado? Por que a gente chegou a essa percepção? Porque a indústria automobilística, para poder vender o seu produto, ela criou um mito. E esse é o mito do automóvel. Né? Tá aqui esse casal passeando num carro conversível, apreciando a paisagem e vendo toda a facilidade que o automóvel nos traz. Eu queria chamar a atenção para que vocês assistissem agora um vídeo onde a gente vai explorar um pouquinho mais esse mito. Este é o carro que vai dar um restart na categoria de SUVs. Chegou um novo Chevrolet Tracker. Só ele tem Wi-Fi, MyLink de 8 polegadas, 6 airbags e motor turbo em todas as versões. Tudo de série. Não perca tempo. Acesse agora mesmo chevrolet.com.br e aproveite. Em algum momento do nosso comercial, vocês viram essa imagem do carro parado em congestionamento? Não vimos. O que vemos é um carro se deslocando em pista livre, sem nenhuma barreira, sem nenhuma pessoa andando ao redor. E isso não é a nossa realidade do dia a dia. A realidade é que estamos todos presos no congestionamento. Então, ao vender o seu produto, a indústria automobilística chama atenção para uma realidade que não existe. Ela vende o produto considerando que você está ali com os atributos de potência, conectividade, conforto, que você estaria podendo usar esse produto daquela forma, o que não é a nossa realidade do dia a dia. Durante décadas e décadas, nós não construímos as cidades para as pessoas. Essa imagem mostra a quantidade de espaço urbano dedicado para os veículos, alguns pontos de travessia, as calçadas bem mais estreitas do que o espaço para o automóvel. E esse foi um processo de urbanização que a gente vem importando e copiando, principalmente do modelo americano, onde a gente tem o desenvolvimento do número de vias e ampliação do número de vias como solução para aquela imagem que a gente viu no cartoon ali, na tirinha, do congestionamento. E o que está provado? Que esse movimento, essa estratégia de aumentar a infraestrutura para reduzir os congestionamentos, ela não vem dando certo. Você, na sua cidade, ou visitando uma grande metrópole, você já percebeu que os congestionamentos continuam aumentando. E aí a gente volta lá naquela informação do aumento da frota. Quanto mais tranquilidade, possibilidade de deslocamento eu ofereço, mais infraestrutura eu ofereço para o transporte individual, mais eu vou atrair veículos. Então, ao ampliar a rede viária para o transporte individual, nós atraímos todos esses carros que hoje a gente vê na rua, gerando poluição, aumentando o número de acidentes e elevando o custo social para todos nós.
Nós vamos chegar nesse ponto também ao longo desse papo de hoje. E o que o planejamento urbano impacta ou tem relação com o transporte público? Aqui a gente vê um exemplo de um loteamento de algum programa de governo, onde foi estabelecido aqui um novo bairro. Parece que aqui tem uma unidade de prestação de serviço, tipo uma escola, um espaço para uma praça, a divisão das casas com espaçamento entre elas. Ou seja, do ponto de vista urbanístico, o bairro está muito bem qualificado e bem desenvolvido. O que nos chama a atenção aqui nessa foto? A distância que essa comunidade aqui está do centro urbano. E o quanto ela vai ter que viajar, se deslocar para poder realizar as atividades, como ter acesso à saúde, à educação, poder trabalhar, ter lazer. Todas as atividades que a gente faz no dia a dia e que necessitam do transporte. O transporte não é uma atividade fim, é uma atividade meio. A gente utiliza o transporte para fazer as nossas atividades do dia a dia. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, mas então não tem solução? Tem. A solução passa pela mudança do nosso modelo mental. E é isso que eu queria também desenvolver com vocês aqui hoje, nessa nossa conversa. Se a gente continuar pensando com a cabeça do automóvel, com a cabeça do transporte individual, realmente nós não vamos mudar. Se as políticas públicas para o desenvolvimento do transporte continuarem investindo em infraestrutura para ampliar o acesso do automóvel, nós não vamos sair desse lugar e vamos, inclusive, piorar a situação que a gente já vive hoje. Então, a minha proposta é que a gente abandone um pouquinho os conceitos do passado e que a gente preste atenção de que forma a gente pode mudar a nossa estrutura e forma de fazer transporte público no Brasil. Então eu queria chamar a atenção primeiro de por que é importante investir em transporte público. E aí a gente vai explorar alguns conceitos aqui de forma prática para que você possa pensar de como executar essa mesma técnica ou esses mesmos conceitos na sua cidade. O transporte público, ele promove o uso democrático do espaço público. Quando a gente vê em cidades, todas as cidades, a gente tem pedido de estacionamento. E essa faixa de estacionamento, ela tem mais ou menos 3,5 metros de largura. Quantas pessoas passam por esses 3,5 metros de infraestrutura que tem lá? Para quem conhece de engenharia, base, subbase, o pavimento, drenagem, ou seja, um custo elevado para que se apresente isso para a sociedade. Quantas pessoas passam em 3,5 metros de estacionamento? Zero. Os carros estacionados são 0 pessoas que passam por ali. Nos carros em trânsito, em movimento, a gente consegue ter aí mais ou menos 1.350 pessoas por hora numa faixa de 3,5 metros. A gente volta lá naquele número que eu falei no início da nossa conversa aqui, sobre 1,4, 1,5 pessoas por automóvel. Essa é a média do Brasil. Varia de medição para medição, mas entre 1,3 e 1,5. Ciclistas. Se a gente tivesse ciclovias de 3,5 metros de largura, a gente teria capacidade de transportar 4.500 pessoas por hora nessas ciclovias de 3,5 metros de largura. Pedestres são 13.500 por hora e no transporte público um corredor de ônibus, não chega a ser uma pista exclusiva, um BRT, mas um corredor de ônibus com prioridade, 13.500. Então, quando a gente compara o carro com o transporte público, a gente tem que, no mesmo espaço urbano, transportamos 10 vezes mais pessoas. Ou seja, além de democratizar o uso da via, nós somos mais eficientes no uso do dinheiro público aplicado na construção da infraestrutura. Então, dessa forma, nós conseguimos que mais pessoas ocupem o mesmo espaço urbano, tendo a necessidade de menor investimento dos impostos recolhidos de toda a sociedade,
para que a gente passe aquele número de pessoas ali por aquela faixa. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês aqui com relação ao uso das vias. Agora nós vamos fazer mais um outro videozinho aqui que vai dar números complementares a esse que eu trouxe com relação ao uso do espaço público. Nesse vídeo, a gente tem 5 meios de transporte que vão transportar 200 pessoas. E vamos avaliar o tempo que eles levam para cruzar essa linha vermelha. Além da fila que a gente forma nesse espaço de 3,5 metros de largura. Então vemos que para o automóvel são necessários mais de 1 quilômetro e para as pessoas 27 metros. E essa corrida, ela tem o carro, o ônibus, o VLT, as bicicletas e as pessoas. O tempo está um pouco acelerado para que a gente não tome muito do seu tempo assistindo o vídeo, mas os ônibus já passaram em 31 segundos, o VLT em 32, os pedestres concluíram a tarefa em 38, as bicicletas 1 minuto e 59 e continua passando o carro. E continua passando o carro. O carro finalmente conseguiu, em 4 minutos e 8, para transportar 200 pessoas, usando 3,5 metros de largura de via. Nesse resumo, nós temos aqui o quanto cada modo de transporte levou para cumprir o seu objetivo, que era transportar 200 pessoas nesse espaço de 3,5 metros. O ônibus 31 segundos, o VLT 32 segundos, o pedestre 38 segundos, as bicicletas 1 minuto e 59, quase 2, e os carros mais do que o dobro de tempo das bicicletas. Ou seja, essa aqui é mais uma prova de como o uso do automóvel é ineficiente para os deslocamentos urbanos. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente e poluição. Segundo dados da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, para que você transporte 30 pessoas, a moto é capaz de poluir 19 vezes mais do que um ônibus a diesel padrão. Não estamos nem entrando no mérito do elétrico ainda, mas um ônibus a diesel. E essas mesmas 30 pessoas, se fossem se deslocar de automóvel, vão emitir 8 vezes mais CO2 do que o ônibus por passageiro. Então, além da eficiência de uso do espaço urbano, aqui também a gente traz a eficiência com relação ao meio ambiente. O transporte público, ele é mais barato, usa menos infraestrutura, requer menos investimento e polui menos do que o transporte individual. Nós estamos vendo, atualmente, o efeito das questões das emissões de carbono no nosso dia a dia do clima. As mudanças climáticas e o aquecimento têm sido causados pelas emissões de CO2. E o transporte público, o transporte em geral, desculpe, o transporte é responsável por 35% das emissões. E os automóveis são os principais vilões desse número de emissões de CO2 que a gente tem em todo o planeta Terra. Vamos falar um pouquinho sobre a renda. Como é que o transporte impacta na renda das pessoas? Estou trazendo um dado aqui de 2019, mas o que importa não é a base do dado e nem a atualização do dado, mas sim a comparação. Se a gente começa a olhar daqui, a gente vê em Shenzhen, Cidade do México, Los Angeles, Pequim, que estão ali na faixa dos seus 4% no máximo de gastos com transporte com relação à sua renda. Então, os moradores dessas cidades aqui, até Kuala Lumpur, gastam no máximo 4% da sua renda com transporte. Vindo um pouquinho mais, chegando aqui na faixa dos 10%,
a gente chega a Berlim, que recentemente a Alemanha implantou diversas ações para que você tenha o passe diário a custo baixo, reduzindo ainda mais essa relação. E aqui a gente chega no Brasil. Ou seja, depois de passar por várias cidades de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o nosso, o Brasil aponta aqui quase na faixa de 12%, começando por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, aí vem Medellín, uma intrusa aqui da nossa vizinha Colômbia, e depois as outras cidades brasileiras. O que isso impacta na vida das pessoas? A população que tem menos recurso disponível e que é dependente do transporte público, ela consome boa parte da sua renda para realizar os seus deslocamentos diários. Ou seja, ao tratar o transporte público como um negócio de que só as pessoas que pagam é que são responsáveis pelo custeio e manutenção do sistema, nós colocamos um peso gigantesco sobre as pessoas que menos têm condição financeira e mais precisam do deslocamento para realizar as suas atividades e, em geral, permanecem mais tempo no transporte. Outro dado importante, mas isso aí não nos traz nenhuma consequência direta. Sim, competitividade, o chamado custo Brasil. O Brasil perde, em média, 267 bilhões por ano com os congestionamentos. Esse dado é de 2022, elaborado numa pesquisa pela Fierj. E o brasileiro passa, em média, 32 dias por ano no transporte. O que isso quer dizer? Que as nossas férias remuneradas de 30 dias, o nosso direito trabalhista garantido em lei, ele é menor do que o tempo que a gente passa no transporte no dia a dia. São menos dias. A gente perde mais tempo no transporte do que descansando e tendo direito ao nosso descanso remunerado. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, mas aonde você quer chegar com essa questão? É que o custo de não investir no transporte público, ele é muito maior do que os custos de investimentos necessários para tornar o transporte público mais atrativo. E aí você fala assim, mas para o carro não tem subsídio. De novo, eu volto lá no Singer, que traz aqui um cartoon em que ele diz que o transporte público é um desperdício de dinheiro. Tem sempre que ser subsidiado. E a gente sempre entra nesse tema dizendo, precisa de subsídio para melhorar a qualidade, precisa de investimento do poder público, dinheiro da sociedade para poder custear e investir em transporte. Só que a gente não conta as externalidades negativas que o transporte individual traz no nosso dia a dia. Por exemplo, a poluição subsidiada pelo seguro de saúde. Como é que é isso? Nós contratamos os nossos planos de saúde, os nossos seguros, para que, no futuro, tenhamos acesso à rede hospitalar para nos atender dos problemas respiratórios que são causados pela poluição gerada pelos veículos e automóveis no dia a dia nas cidades. Estacionamentos subsidiados por empresas e impostos. Na sua cidade, você que está lidando com a administração pública, vereador, prefeito, secretários, vocês já foram abordados por algum empresário, por alguma entidade dizendo, eu preciso de estacionamento na porta da minha loja. Sem estacionamento eu não vou vender, eu preciso de que haja um atendimento. Então nós estamos, através do transporte individual, subsidiando uma atividade privada. Toda a infraestrutura que a gente precisa de polícia, bombeiro, paramédicos, ambulâncias, o SAMU para o atendimento aos acidentes de trânsito, são custeadas por todos nós, inclusive por aquele que só usa o transporte público. Os impostos que ele paga no dia a dia são utilizados para custear a infraestrutura do transporte privado. A ampliação da infraestrutura, que a gente já começou a falar um pouquinho aqui, ela também é custeada por aqueles que só usam o transporte público.
Podemos dizer que, no limite, se uma cidade qualquer, é um exemplo um pouco exagerado que eu vou usar aqui, mas para exemplificar ou para ilustrar o que a gente está dizendo. Se no limite uma cidade fosse atendida 100% por transporte público, nós precisaríamos de, no máximo, uma rua para ir, uma mão para ir, uma mão para voltar e pontos de ultrapassagem para os ônibus. Tudo que a gente vê além de uma via, de uma faixa por sentido, e todos os espaços urbanos que a gente vê, como lá naquelas imagens de 4 faixas por sentido, a faixa de segurança, a faixa de pedestre para travessia, que é para poder acessar a outra infraestrutura de pedestre, tudo aquilo ali foi construído com recurso público para atender única e exclusivamente o transporte individual e o automóvel. E aí, você pode estar se perguntando, mas eu já pago o IPVA. Se a gente fosse utilizar essa lógica, o nosso IPTU deveria nos dar direito a ter água, luz, internet, telefone, ou seja, toda a utilidade que é dada para a sua casa, ela deveria ser custeada pelo poder público. Então a lógica não é essa. A lógica é, o imposto é de propriedade e o imposto não é pelo uso do veículo. No Canadá, teve uma entidade chamada Discourse Media que fez uma análise com base nos números deles, mas que dá para a gente tentar traduzir e trazer para cá, para a nossa realidade. Qualquer meio de transporte, caminhada, pedalada, usar o ônibus ou o automóvel. Vamos supor que custe R$1 para o cidadão. Então, esse R$1 aqui no caminhar vai ser para investir no sapato, para investir no guarda-chuva no dia de chuva. Para que eu possa caminhar, eu gasto R$1 e a sociedade gasta 1 centavo. O que é isso? Infraestrutura de drenagem, para que não tenha alagamento numa calçada, a própria manutenção da calçada. Para pedalar, enquanto eu gasto R$1 para ter equipamento de segurança, como o capacete, uma bicicleta, a sinalização da bicicleta, a sociedade gasta 8 centavos na sinalização das ciclovias, na construção das ciclovias. No ônibus, para cada R$1, a sociedade gasta 1,50. Isso no Canadá, onde existe um investimento de redução de tarifa e subsídio para custeio do preço pago pelo cidadão no transporte público. E o automóvel, o carro. Para cada R$1 investido pelo cidadão, a sociedade gasta R$9,20. Só que esse número não aparece para a gente. Por que ele não aparece? Nós não temos a prática de criar rubricas no orçamento municipal para que essa contabilidade seja feita e colocada num número só. Por exemplo, toda vez que o prefeito, o vereador, solicitar um asfaltamento de uma via que seja exclusiva para o transporte individual, ali não passa ônibus, por exemplo, esse custo deveria estar direcionado e numa conta específica dizendo ampliação de infraestrutura para o automóvel. Se você fosse pavimentar as calçadas, e normalmente vê o contrário, pavimentação da via e não pavimentação das calçadas. Então a gente tem menos infraestrutura adequada para o pedestre do que para o automóvel. Então toda vez que lembrarmos disso, temos que pensar nesse custo invisível. O quanto custa a infraestrutura que a gente já construiu no dia a dia para o automóvel e o quanto a gente já pagou e não consegue enxergar. O transporte público acessível e de qualidade, ele causa vários impactos e efeitos para a população. Ele contribui para a competitividade das cidades, ele melhora a acessibilidade e a mobilidade urbana. Esses dois em conjunto vão gerar impacto positivo no emprego e na renda. Como que ele faz isso? Se o custo é acessível, aumenta a renda do cidadão, porque ele não precisa gastar aqueles 15%, 20%
do seu salário com o transporte. E se o custo é baixo, mais indústrias, mais empresas vão querer se instalar naquele local, porque o custo de transporte para a empresa comprar o seu vale-transporte será menor e ele terá mais disponibilidade para outros investimentos. Permite o acesso dos mais pobres às oportunidades e aos serviços sociais. Esse ponto aqui eu também queria chamar bastante atenção, porque tudo isso em conjunto, o impacto final é a redução de pobreza e promoção da inclusão social. Normalmente, a implantação dos nossos serviços públicos, elas estão posicionadas nas áreas centrais da cidade. Então, quando a gente tem um posto de saúde, um hospital, uma boa escola, elas não estão na periferia, estão nas áreas mais desenvolvidas. E essa pessoa que mora mais distante, que precisa do transporte para poder chegar no seu local para uma consulta médica ou para frequentar a escola, essas pessoas são impactadas pela baixa qualidade do transporte público e pelo alto custo desse transporte cobrado nas tarifas que a gente tem normalmente no nosso sistema. Então, para ir concluindo essa parte de conceitos e medidas que são importantes e justificativas para que se invista no transporte público, eu queria deixar essa última imagem aqui, que foi feita no Canadá também, por coincidência, onde eles mostram aqui o espaço público que eu preciso ocupar para transportar 50 pessoas. Essa quantidade de automóveis, 4 faixas, um ônibus em faixa exclusiva transporta as mesmas 50 pessoas e um sistema ferroviário. Esse espaço, menos de um vagão. Então, com isso aqui, a gente comprova tudo o que nós fomos trazendo de dados e evidências sobre a eficiência do transporte público, o menor uso do espaço viário, a menor geração de poluentes e o custo mais barato para a sociedade. Nesse momento, queria convidar você a pensar um pouquinho como eu posso fazer isso na minha cidade. Diante do que a gente está vendo aqui, um início, uma base de conceituação sobre a melhoria do transporte público, como eu posso gerar melhorias no transporte público na minha cidade, na minha localidade, no meu bairro, para as pessoas que eu estou aqui representando. E eu vou trazer aqui agora algumas informações e alguns exemplos genéricos de boas práticas, que a partir desses exemplos vocês podem desenvolver projetos e soluções para a sua cidade. Na infraestrutura, a primeira coisa que a gente precisa ter é um abrigo para que as pessoas possam esperar o transporte público com segurança, abrigadas da chuva, do frio, do vento, do calor. Cada cidade vai ter uma realidade diferente. Que tenha espaço para que as pessoas possam se sentar, que tenha respeito às pessoas com deficiência, então, cuidando da acessibilidade, que tenha informação, aqui tem um painel digital com informação em tempo real dos ônibus que passam nesse ponto. Por que não dedicar algum espaço para a propaganda e, através desse modelo de propaganda, custear esse investimento? A iniciativa privada ajudando a reduzir o custo de investimento público para a implantação de abrigos. E, sobretudo, iluminação que vai gerar segurança. Muitas pessoas deixam de usar o transporte público por se sentirem inseguras e vulneráveis à espera do ônibus e o tempo que elas ficam nesse ponto de ônibus. Por falta de iluminação, por falta de abrigo e por estarem ali à mercê de algum episódio de violência urbana que a gente tem na maioria das cidades brasileiras. Infelizmente, a gente não gostaria de ter que tratar esse tema, mas ele é um tema que impacta diretamente na questão do transporte público. Na infraestrutura,
Como é que a gente pode melhorar e priorizar o transporte? Através de medidas que não são tão complexas, que é a implantação de faixas exclusivas. Essa via, particularmente em Porto Alegre, ela tinha 3 faixas, mais estacionamento dos 2 lados. E o grande debate na época era que, ao implantar a faixa exclusiva, a gente ia tirar espaço do automóvel. Ao desenvolver esse projeto, a nossa equipe fez um trabalho onde manteve as 3 faixas, criou uma área de estacionamento, implantou uma ciclovia, melhorou a segurança na travessia do pedestre, criando ilhas de proteção para o pedestre, para ele poder atravessar a via, e implantou a faixa exclusiva, dando fluidez e velocidade para o transporte público, sem reduzir o espaço do automóvel. Porém, se for necessário reduzir o espaço do automóvel, essa discussão tem que ser feita diante de todos os argumentos que a gente já apresentou. Então vocês têm instrumentação e argumentação suficiente para promover esse debate na sua cidade. Além das faixas exclusivas, que, de forma resumida, basta uma lata de tinta, né, para pintar e sinalizar, para gerar prioridade ao transporte público, você pode evoluir para corredores, nas cidades maiores, você ter corredor exclusivo de transporte público, as pistas exclusivas e, finalmente, o modelo de BRT. Então, existem diversos elementos que podem ser adotados de acordo com a disponibilidade orçamentária do teu município para que você atinja a prioridade ao transporte público. Na tecnologia, como evoluímos muito nesses últimos anos, e a pandemia trouxe essa facilidade, que foi uma digitalização muito rápida, e o aprendizado de que a gente pode utilizar o nosso celular para exercer ou realizar diversas atividades que a gente não fazia antes da pandemia. A tecnologia permite a implantação de GPS nos ônibus para que possa ter um monitoramento efetivo da frota, para que o órgão gestor, a prefeitura, e o fiscalizador, a Câmara de Vereadores, possa acompanhar em tempo real a execução do serviço contratado pela prefeitura, seja através de concessão, seja através de um contrato de prestação de serviços. Nós temos diversos aplicativos hoje que informam em tempo real quanto tempo falta para que o ônibus chegue na sua parada de ônibus. Informação em tempo real nas próprias paradas de ônibus, como a gente viu no exemplo daquele abrigo que apresentamos 2 slides atrás. Pagamento de tarifas. Hoje a gente faz tudo pelo celular, pagamento, Pix. Então, o poder público deve promover a facilidade de pagamento para que mais pessoas possam se sentir atraídas a utilizar. Nós, no transporte público, durante muitos anos, dificultamos muito o acesso através da redução das possibilidades de pagamento da tarifa pública. Pagamento por celular, pagamento por cartão de crédito, pagamento por cartão de débito, pagamento por dinheiro, pagamento por cartão da bilhetagem eletrônica, são formas que podem ajudar a atrair mais pessoas para o nosso sistema. Fiscalização, já mencionei aqui com relação ao GPS, é possível que órgãos gestores e fiscalizadores acompanhem a execução do trabalho através dos novos equipamentos e tecnologias disponíveis para os meios de transporte. E o planejamento. Através das informações coletadas no sistema de bilhetagem, no GPS, nas câmeras, será possível desenhar um sistema de transporte mais adequado à tua cidade. Então, a tecnologia, ela é uma aliada do gestor público para o controle e tomada da decisão. A frota. A nossa frota, ela tem que ser, dentro do possível, com uma idade média compatível com o seu município. Tente procurar boas práticas de outros lugares para que a idade média seja um elemento que não deixe veículos muito velhos circulando pela sua cidade. Ela tem que ter acessibilidade. Então, se for possível,
piso de entrada baixa e piso baixo em todo o veículo. É impossível para a gente generalizar para o país todo qual que é a melhor solução. A melhor solução é a que mais se encaixa no seu projeto, na sua capacidade de pagamento e nas condições físicas das vias que você possui na sua cidade. Então, quando a gente fala de promover a acessibilidade, desde o veículo com piso alto, que tem a entrada por uma escada, ele também oferece acessibilidade, através dos elevadores e através de toda a informação que existe dentro do veículo para as pessoas, por exemplo, com deficiência visual. Ele tem que ser sustentável. Buscar tecnologias mais modernas, ainda que seja no diesel, veículos mais novos, o Euro 6 é um padrão que reduz significativamente a emissão de poluentes, além do CO2, não reduz tanto o CO2, mas ele é importante para a sustentabilidade e reduzir os níveis de poluição dentro da sua cidade. Tem que ser confortável. Se é muito quente na sua região, por que não estudar a possibilidade de termos o ar-condicionado? Se ele não for necessário, por causa do clima onde você exerce a sua atividade de gestor público, de parlamentar ou de prefeito, não precisa exigir ar-condicionado. Uma outra questão que pode ser levada adiante é a oferta de confortos acessórios. Porta USB para carregar o celular, Wi-Fi interno no ônibus. Esses são acessórios. O importante é que ele tenha o conforto para que a pessoa viaje em poltronas confortáveis, não danificadas e que atenda à necessidade da sua região e da sua localização. E ela tem que ser bem dimensionada. Não adianta eu colocar um número gigantesco de ônibus para atender uma população, porque isso pode gerar um custo desnecessário, ou subdimensioná-la. Deixá-la pequena o bastante, onde todos os ônibus estarão lotados o tempo todo, gerando desconforto, gerando falta de qualidade e gerando uma prestação de serviço ineficiente. Então, ao investirmos na qualidade da frota, podemos ter uma capacidade de atrair mais passageiros e aumentar a qualidade e o número de clientes do transporte público. Outro ponto importante é com relação à tarifa. Se você mora numa região que tem municípios conurbados ali, que são limítrofes, mas que você não enxerga a divisão entre eles, por que não trabalhar num sistema integrado nas duas cidades? Numa região metropolitana, por exemplo, integrada com os demais modos, com trem, com transporte aquaviário, com o metrô. A realidade da maioria das cidades brasileiras é ter somente o transporte por ônibus. Por isso que a gente foca mais aqui na questão do ônibus. Mas ao pensar num sistema de transporte como um todo, qualquer medida que você faça com relação à tarifa, você tem que estudar e planejar o impacto que ela terá nos outros modos. A tarifa tem que ser módica. O que quer dizer isso? Ela tem que ser acessível à população e ao nível de renda da sua região. Ela tem que ser atrativa para o cliente. Eu tenho que me sentir confortável do ponto de vista financeiro ou atraído pelo preço do transporte público comparado com o preço do transporte individual para que eu use aquilo ali e pondere que, mesmo levando um pouquinho mais de tempo, caso eu não tenha prioridade ainda, eu consiga chegar no meu destino de forma mais barata e acessível. Os diversos meios de pagamento, a gente já passou um pouquinho por esse tema aqui. E sim, ela deve ser subsidiada. Então, não tratar o subsídio como um elemento inimaginável, inalcançável no serviço de transporte público é fundamental. E aqui eu queria fazer uma comparação com outros serviços essenciais e previstos também na nossa Constituição. Saúde e educação. Então, eu vou usar um exemplo de saúde. No posto médico, você vai ter lá um ortopedista que trabalha ali e presta o seu serviço diariamente.
Mas naquele mês, ninguém quebrou o braço e ninguém foi ser atendido pelo ortopedista. Em geral, as prefeituras não tiram o ortopedista do seu trabalho diário porque não teve atendimento. Só que a gente faz isso com o transporte público. Se uma linha está com baixa demanda, ao invés de analisar o que está acontecendo com a linha e tentar entender como atrair mais passageiros ou clientes, a gente tira aquela linha e confirma para o cliente do transporte público de que aquele serviço não era necessário para aquela região. E nós vimos aqui durante todo esse processo o quanto o transporte público é necessário, importante, relevante e pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só na questão do transporte, do deslocamento em si, mas em tudo que ele agrega e abrange e afeta no nosso dia a dia. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas como eu devo planejar o transporte público? Ele tem que ser bem dimensionado e tem que ser sustentável. Aqui eu usei a figura do ônibus elétrico, que é o avanço tecnológico que nós estamos tendo na mudança do combustível que move os nossos ônibus nas nossas cidades. O desafio de eletrificar uma frota é muito grande. Então ele tem que ser muito bem planejado e tem que ver o custo inicial, porque ao longo do processo ele é mais barato, ao longo de X anos, 10, às vezes mais, só que inicialmente ele é muito mais caro do que o transporte público, do que o transporte por ônibus a diesel. Então, pensar em saídas sustentáveis para o transporte público é importante. Ele deve ser acessível, rampas, sinalização, deve ter veículos novos e confortáveis. E o ambiente de embarque e desembarque, as estações têm que ser bem planejadas. Ele deve ser planejado para as pessoas. E aqui eu trago de novo aquela foto de Porto Alegre, onde nós temos uma ilha para travessia, uma faixa de segurança, uma faixa de pedestres e o ponto de ônibus aqui do outro lado. Pensar a cidade para as pessoas e não para o automóvel vai mudar muito a lógica da quantidade de medidas que a gente pode adotar e facilitar o uso da cidade pelas pessoas, seja de bicicleta, seja a pé, seja no ônibus e muito menos no automóvel. Hoje não se pode pensar no transporte público que não seja conectado. Tudo na palma da nossa mão. Então, o que eu posso dar de conforto e alternativa para o meu cidadão da cidade onde eu vivo e represento, através do celular e da tecnologia? E o custo? Como é que eu transformo o transporte público num sistema atrativo e competitivo em questão de preço contra os aplicativos de transporte individual, por exemplo? Com isso, a gente vai chegando ao final desse nosso bate-papo e quero deixar essa mensagem dessa oportunidade grande de diversas medidas que podem ter custos até baixos, mas que podem ser implementadas para que você vá mudando a realidade do teu transporte público. O transporte público da sua cidade, da pessoa que você representa, de todos os eleitores que confiaram em você para que assumisse um cargo público e o representasse diante da sociedade. Essa mensagem desse comercial, ela é muito importante, eu quero que vocês assistam, refletindo sobre tudo que a gente falou, de espaço urbano, de ocupação, de construção das cidades, de como o planejamento urbano interfere no nosso dia a dia e no transporte público.
one-day drive them. Introducing the redesigned L, the View, and the all-new Ion. It's different in a Saturn. A gente vai encerrando por aqui e nesse vídeo a gente vê o quanto de espaço público é utilizado para carregar a carcaça do automóvel. O quanto de infraestrutura foi construída para o automóvel. Se lá naquele primeiro comercial a indústria automobilística nos trouxe a ilusão de que podemos trafegar com liberdade, velocidade, eficiência, conectividade, nesse comercial a gente vê a realidade da quantidade de espaço público que a gente utiliza para o automóvel, para a peça que nos move. Então, quanto de dinheiro, de investimento, de poluição, poderia ter sido usado, poderia ter sido evitado se a gente tivesse uma outra cultura para a evolução da nossa ocupação do espaço urbano. Eu deixo aqui os meus contatos, tanto no LinkedIn quanto no e-mail, podem acessar à vontade, podem entrar em contato. Deixo a foto aqui dessa implantação que, quando fui secretário em Porto Alegre, foi muito emblemática. Houve uma discussão muito grande com a sociedade sobre a implantação dessa via aqui, a Avenida Mauá, em Porto Alegre, e que recentemente ficou inundada, aí vocês viram os problemas que a gente teve com relação à inundação lá em Porto Alegre. Com espaço para ciclovia, eu ia de bicicleta todo dia para o trabalho, para a secretaria. Não tinha carro oficial e utilizava a bicicleta nos meus deslocamentos diários na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações e que a gente possa contribuir muito para a evolução da mobilidade urbana na sua cidade.